galerinha boa e amiga do universo misterioso. Seja muito bem-vindo. 8 estranhos naufrágios com histórias ainda mais sombrias. Nós todos amamos uma boa história de terror, cheia de fantasmas, vampiros e todos os tipos de criaturas cuja existência é discutível. O que alguns de nós não percebem é que o verdadeiro horror não está em contos de fadas sombrios. É nos desaparecimentos e mistérios que acontecem todos os dias ao redor do mundo. Não muito tempo atrás, navios, barcos e todas as outras embarcações marítimas foram os epicentros de muitos dos mistérios da Terra. Se você estava atravessando o oceano em um pequeno barco ou embarcando no Titanic com um ingresso de primeira classe, o oceano nunca discriminou quem ele reivindicou. E, anos depois, a evidência fotográfica digna dos crimes dos oceanos sempre ressurge. 1. O SS American Fuerteventura, Ilhas Canárias. Este navio levou vários nomes ao longo de sua vida, mas é mais conhecido como o SS América. Depois de 50 anos, foi vendido para se tornar um hotel em Phuket, Tailândia, mas nunca chegou lá. Enquanto sua base ainda estava em excelente estado, o navio não podia mais funcionar adequadamente e foi programado para ser rebocado através do oceano por 100 dias. Mas as linhas de reboque quebraram e, apesar dos melhores esforços da tripulação, o navio ficou à deriva. Em 18 de janeiro de 1992, encalhou na costa oeste de Fuerteventura, nas Ilhas Canárias, onde se desintegrou lentamente ao longo do tempo. Apenas uma seção relativamente pequena do arco, bem como a quilha do navio, ainda eram visíveis na maré baixa. 2. Navios no deserto em Moinok, Uzbequistão. O último lugar que você esperaria encontrar um naufrágio é deserto. Mas é muito a ser encontrado em Moinok, no Uzbequistão. Era uma vez um movimentado porto de pesca soviético no Mar de Aral. Outrora um dos 4 maiores lagos do mundo, mas hoje, nada além do deserto permanece. O que antes era um corpo de água de 40.000 km² secou quando os rios que o alimentavam foram desviados para fins de irrigação. Desde então, encolheu para menos de 10% do seu tamanho original e é considerado um dos desastres ambientais mais catastróficos de todos os tempos. Os navios estão localizados a 160 quilômetros da costa atual, criando uma visão surreal para quem os encontrar. Enquanto os próprios não parecem estar assombrados, Moinok se tornou uma cidade fantasma de indústrias de peixe abandonadas. Muito estranho. 3. SS Antilla em Aruba, Caribe. Este navio de carga alemão foi lançado em 1939, mas não viveu uma vida longa. Foi construído para o comércio entre a Alemanha e o Caribe e assim recebeu o nome das Ilhas Holandesas, que são referidas como Antillen. Em 10 de maio de 1940, a Alemanha invadiu a Holanda. Então o governo holandês ordenou imediatamente a apreensão de todos os navios alemães. No entanto, antes que os fuzileiros navais holandeses pudessem executar seu ataque, os alemães começaram a afundar os navios e propositalmente afundaram o Antilla. Um tripulante se trancou na sala de máquinas, abriu as comportas e saiu pelo funil, enquanto outros incendiaram várias partes do navio. 60 anos depois, lá tornou um local popular de mergulho. 4. HMS. E 5. No Mar do Norte, Holanda. O Antilla não foi o único navio que levou uma vida curta devido à guerra. O submarino inglês Class estava a caminho para resgatar sobreviventes de uma traineira naufragada no Mar do Norte quando encontrou seu destino. Era 1916. No meio da Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha havia plantado minas submersas em toda a costa, bem como nas ilhas holandesas de Wadden,
Até mesmo os submarinos tiveram dificuldade em lidar com essa ameaça. Em 2016, os mergulhadores encontraram o naufrágio de I-5, na ilha holandesa de Schermonmenico. Suas escotilhas estavam abertas, o que sugere que a tripulação tentou escapar. O desaparecimento de seus 29 marinheiros foi finalmente resolvido. 5. MP Emily, em Baía de São Paulo, Canadá. O capitão Eloy Perron construiu o que a princípio sentiu como o amor de sua vida em 1956 e o conduziu ao longo do Rio São Lourenço até 1975. Ele acabou sendo vendido e revendido várias vezes até ficar encalhado a 90 quilômetros ao norte da cidade de Quebec, no Canadá. Lá ele ficou parado por décadas, apodrecendo até que, finalmente, em 2015, um incêndio acidentalmente desencadeado por um ladrão tentando cortar o cobre no casco do barco destruiu o que restava dele, deixando apenas a armação. Perron chorou ao vê-lo, pois ele sempre visitava a Baía de São Paulo. Em 15 de fevereiro de 2018, Perron faleceu da velhice. Uma semana depois, seu filho foi informado de que os destroços haviam desaparecido completamente. O navio deixou o mundo com seu verdadeiro dono. 6. Frota fantasma na Lagoa de Chuuk, Micronésia. Anteriormente à Lagoa Truk, esta área está repleta de aviões, navios, carros, tanques e corpos, vítimas da Segunda Guerra Mundial. Por 2 dias em 1944, os bombardeiros aliados provocaram destruição nas praias das Ilhas Caroline, no Pacífico Sul, muitas vezes referida como Pearl Harbor, do Japão. A Operação Hailstone foi tão bem sucedida que a lagoa se tornou uma espécie de cemitério. Aproximadamente 250 aeronaves japonesas e mais de 50 navios foram destruídos e afundados. Estima-se que 400 soldados japoneses foram mortos em um único navio, presos no porão de carga. A frota foi largamente esquecida até o final da década de 1960. Quando mergulhadores que buscam naufrágios chamaram atenção para o local. O Japão então fez esforços de recuperação e removeu muitos corpos para enterro. 7. SS Mulligan, Cornualha, Inglaterra. O naufrágio do SS Mulligan é uma das maiores tragédias e mistérios que ocorreram da linha de transporte do Atlântico. O navio atingiu o Manakles, em sua segunda viagem, em 14 de outubro de 1898. Algumas pessoas a bordo perceberam que o navio navegava muito perto da costa e o farol de Eddystone estava muito longe. Quando o navio bateu na rocha, a sala de máquinas imediatamente inundou e os indicadores de vapor quebraram. Todos correram para o convés. A tripulação conseguiu preparar 2 botes salva-vidas, um dos quais virou. Demorou apenas 12 minutos para o mar engolir o Mulligan. O barco salva-vidas Charlotte foi lançado imediatamente, mas só conseguiu salvar 44 passageiros, sem oficiais ou tripulação. Os corpos recuperados foram enterrados em uma vala comum. Força do Império Romênia, um antigo navio decrépito que fica na costa do Mar Negro. Um caiaqueiro, com uma GoPro, o explorou corajosamente. Do lado do casco, há uma pequena rachadura. Você não pode encaixar um barco dentro dele, mas este aventureiro não era estranho ao navegar em limites apertados. O navio tinha uma camada de ferrugem espessa, mas esse destemido explorador continuou sua jornada até a abertura, com bordas afiadas e peças escondidas à espreita abaixo. Isso não era tarefa para o caiaque casual. Além disso, em uma estrutura instável como um navio antigo, você nunca sabe o que pode estar prestes a desmoronar. Qualquer coisa que ele tocasse poderia empurrar algo para fora do lugar e derrubar alguns destroços. Usando as mãos em vez do remo, o canoísta dirigiu-se completamente para dentro do navio. Lá dentro estava escuro,
Mas felizmente a luz entrava através de rachaduras. O seu interior não estava em melhores condições do que o exterior. Definitivamente havia uma aventura misteriosa no navio que o tempo tinha se desgastado, parecendo um covil do vilão. Vigas mestras costuravam as paredes e o teto, enquanto enormes engrenagens e pistões bloqueavam certos caminhos. Comentários sobre o vídeo original do caiaqueiro transmitiram sentimentos contraditórios sobre sua jornada. Uma pessoa postando: "Notei a logo Harland Wolff no motor principal." Possivelmente o navio inteiro foi construído por este estaleiro britânico, dos mesmos construtores do Titanic. Outros compararam o interior da estrutura a outras configurações familiares em filmes de naufrágios e franquias de videogames. No entanto, a maioria dos comentários parecia chateado que o cara às vezes tinha os pés pendurados do lado de fora do caiaque. Talvez mais interessante que o interior desse navio em ruínas, no entanto, foi a história do próprio navio. Passou anos navegando em águas ao redor do mundo antes de finalmente ser abandonado. A embarcação serviu realmente dentro do transporte do Ministério da Guerra do Reino Unido como um navio do Império. Foi usado para dar à frota de guerra do país um pouco mais de agilidade. Estes navios eram geralmente construídos ou capturados dos inimigos. Antes e durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido ostentava a maior frota de navios mercantes, mas a guerra dizimou 4.000 deles. Submarinos alemães e aviação de guerra patrulhavam a água, procurando afundar navios inimigos. Construído em 1942 em um estaleiro em Belfast, na Irlanda do Norte, o navio pesava 7.000 toneladas. E embora você provavelmente não pudesse dizer a partir de seu estado atual, esta embarcação realmente sobreviveu à luta da Segunda Guerra Mundial. Apesar da glória do aparente poder do Império da Força, seu papel não era o mais glamouroso. Transportou carne congelada da Argentina em 1944 e 1945, fazendo paradas em portos no norte da África, Argélia, Cuba e Austrália. Apenas 26 anos depois de ter sido construído, a força do Império, cujo nome em um ponto havia sido mudado para MV Evangelia, estava a apenas 25 quilômetros ao sul do maior porto do Mar Negro. Incapaz de se mover, foi abandonado e deixado flutuando em seu ponto atual. No início, os moradores invadiram o navio para procurar qualquer coisa de valor, mas agora ele foi reduzido a nada mais do que algumas boas fotos e oportunidades exploratórias. Ainda assim, o navio em seu estado atual serve como uma atração turística única. Algumas pessoas até desafiam as águas e nadam até os destroços, embora isso pareça uma boa maneira de se cortar em um fragmento de navio. Aparentemente, há até uma maneira de entrar no convés, mas envolve a navegação por canos enferrujados e a subida de uma escada até um poço escuro e sem janelas. Isso parece seguro, caramba. Graças a um corajoso caiaqueiro, que documentou sua exploração, todos nós pudemos experimentar uma jornada através de um pedaço da história. Estamos gratos por ele não ter feito uma viagem até um banco de areia nas proximidades. Agora, deixe sua mente funcionar nos informando abaixo o seu comentário. Para mais notícias do mundo que é dos mistérios, aguardem até as próximas novidades. Como sempre, galerinha, muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixe aquele joinha para ajudar o canal. Compartilhe nas suas redes sociais. E se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever.